Oi, pessoal, eu vou gravar a aula agora para vocês de resultados de enfermagem e intervenções de enfermagem, tá? Então, basicamente, as videoaulas se referem a como utilizar os livros NOC e NIC, tá? Então, como eu já falei de Nanda, a gente vai finalizar o processo de enfermagem. Então, para começar, vou compartilhar aqui a tela com vocês o estudo de caso de asma que vocês já fizeram nas semanas que passaram. E aí eu vou falar dos dois livros na mesma videoaula, tá bom? Então, a mesma coisa, né, pessoal? Vocês vão ter um estudo de caso, aí o estudo de caso de vocês vai ter toda a história do paciente, vocês vão começar a ler o caso, vão grifar tudo que vocês consideram como problemas, e através desses problemas vocês vão elencar os diagnósticos de enfermagem. Então, toda essa parte, né, que eu já falei na outra aula, eu já fiz para adiantar, e a gente vai falar só de como elencar metas, que são os resultados de enfermagem, e dar intervenções para o nosso paciente, ok? Então, aqui é o paciente, né, sexo masculino, 45 anos, asmático, hipertenso, já realizou uma colecistectomia há 8 anos, o pai possui enfisema pulmonar e a mãe diabetes. Então, tudo que está em amarelo aqui é que eu considerei problema, ok? Fumante, possui estilo de vida sedentário. Chega ao pronto atendimento apresentando dispneia, palidez, taquicardia, tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, saturando 89%. Relata que apresenta crises asmáticas constantes, pois relata que não sabe como controlar essa doença, que pelo que soube não tem cura e nem tratamento. Ao exame físico apresentou expansibilidade torácica prejudicada, sibilos difusos bilateralmente, abdômen normotenso, pulsos periféricos filiformes. Foi colocado um catéter venoso periférico em membro superior direito e um catéter de O2, 2 litros por minuto, e prescrito uma inalação com Berotec e Atrovent. Então, como vocês podem ver, esse paciente tem muitos problemas, né? Mas eu escolhi dois diagnósticos aqui para dar como exemplo de como a gente vai, em cima desses diagnósticos, escolher os resultados de enfermagem, as intervenções que vão ser dadas de acordo com o problema do paciente, tá? Então, eu escolhi o prioritário dele aqui, que é a troca de gases prejudicada, né? Porque é um paciente que tá com dispneia, tá com sibilos, né, difusos, então ele tá realmente com um problema na troca de gases. E ele também tem uma perfusão solar periférica ineficaz, uma vez que ele tem tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, satura 89%, apresenta palidez e taquicardia. Tá? Então, eu escolhi esses dois diagnósticos de enfermagem. E aí, agora eu vou ensinar vocês como criar resultados de enfermagem. Então, os resultados de enfermagem, pessoal, são parâmetros que você gostaria que o paciente alcançasse, ok? Então, toda vez que vocês pensarem em resultados, vocês têm que pensar assim: o que eu gostaria que meu paciente melhorasse, onde eu gostaria que meu paciente chegasse e em quanto tempo. Então, assim, alguns enfermeiros utilizam apenas o raciocínio clínico para escrever uma meta para o paciente, tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia falar que uma meta para ele seria melhorar a troca de gases em 2 horas, tá? Isso é um resultado de enfermagem que eu posso prescrever para o meu paciente, bem como uma meta de melhorar a perfusão tissular periférica em 24 horas, certo? Então, dessa forma que eu escrevi, é uma forma usando o meu raciocínio clínico. Então, isso é uma meta. Eu quero que ele melhore a troca de gás e eu quero que ele melhore a perfusão. Mas isso é subjetivo. Então, quando a gente usa o livro do NOC, mais parâmetros e indicadores são dados para nós. E isso auxilia muito para o enfermeiro avaliar se o paciente conseguiu chegar ou não, porque lá a gente tem uma escala com nota, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Então, assim, isso tá certo, tá errado? Não tá errado, você pode utilizar esse tipo de raciocínio clínico, tá? Mas o ideal, claro, é que o enfermeiro saiba utilizar a ferramenta que é o livro. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, quem tiver o NOC, abra, né? Quem não tiver ele em mãos, não tem problema, pode abrir o livro em PDF. O meu livro aqui, gente, vou fechar meu vídeo, ele não tá funcionando aqui essa área de busca. Lembra que a gente colocava aqui uma palavra no Nanda e encontrava? No meu computador,
essas versões digitais do NOC não estão funcionando. Então, eu vou utilizar o índice, que é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Para quem não sabe, é só colocar aqui, ó, índice. E aí você consegue visualizar. Mas eu acredito que no computador de vocês, se for Microsoft, vai funcionar o busca. Aí vocês podem buscar em vez de ficar no índice, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, ó, esse livro aqui é a 4ª edição, tá? Ele não é a mais nova é a 5ª edição, mas eu não tenho a 5ª edição em PDF. E também não tem problema, tá? Porque são poucas as mudanças. Então, o NOC se refere a uma classificação dos resultados de enfermagem, tá, gente? O NOC, se você for pegar e começar a ler, ele tem milhares e milhares de informações. Então, na verdade, aqui tem algumas informações da tradução do livro, né? Quem participou da realização do livro, etc, tá? Mas se você for começar a ler o livro em si, ó, tá vendo? Membros da equipe, prefácio, pontos fortes da classificação. Aqui ele já começa a te explicar o que é esse livro e como utilizar. Vejam, todo livro é fundamentado em pesquisas, tá? Então, todos os resultados que estão aqui foram avaliados em relação à confiabilidade, validade, tá? Utilidade em vários locais clínicos. Então, realmente é um livro que tem um nível de evidência para ser utilizado, ok? E é um livro muito indutivo e dedutivo. Vocês vão ver que é simples usar o NOC, não é tão difícil quanto parece. O mais difícil é entender todas as escalas e os indicadores, mas eu vou explicar tudo para vocês, tá? E aí o livro tem a parte dos agradecimentos, tem toda a parte do CDC, né? Que tem o Centro de Classificação de Enfermagem dos Estados Unidos, como vocês sabem. Todos esses livros foram criados e são atualizados lá nos Estados Unidos, ok? Permissão do livro e tudo que contém, tá? Onde eu vou pedir para vocês irem inicialmente? Na parte 2, que se chama taxonomia. Gente, é a mesma coisa do Nanda. Lembra que no Nanda a gente foi na taxonomia? Aqui no NOC também, ok? Taxonomia da NOC, tá? Esse nome NOC é porque é Nursing Outcomes, que é resultados de enfermagem em inglês, ok? Então aqui, ó, nós vamos para a visão geral da taxonomia. Por quê? A visão geral da taxonomia vai nos dar vamos encontrar a tabela. Então eu quero que vocês abram e encontrem a tabela escrito taxonomia da NOC, tá? Porque nessa tabela eu vou ter os domínios, classes e resultados. É a mesma coisa do Nanda. Lembra que no Nanda a gente tinha o domínio, classe e diagnóstico. Aqui a gente tem domínio, classe e resultados, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar taxonomia da NOC no livro. É só olhar no índice, tá, gente? Se alguém tiver o livro em mãos, pode abrir. Se não, pode escrever aqui em busca ou ir no índice encontrar taxonomia, capítulo 5, visão geral, ok? Aí, gente, como que é dividido os domínios do NOC? Então, ele tem domínio 1, 2, tá vendo? Vou mostrar todos para vocês. 3, 4... 5, 6, 7. São 7 domínios, ok? Então, quais domínios eu tenho no NOC? Eu tenho saúde funcional, que são resultados que descrevem a capacidade para desempenho em tarefas básicas da vida, tá? Aí você olha as classes, vocês vão entender melhor. Manutenção de energia, crescimento e desenvolvimento, mobilidade, autocuidado. O domínio 2 se refere à saúde fisiológica, então tudo que descreve funcionamento orgânico. Parte cardiopulmonar, eliminação, líquidos eletrólitos, resposta imune, resposta metabólica, neurocognição, digestão e nutrição, resposta terapêutica, integridade solar e função sensorial. E assim por diante, ó. Domínio 3 se refere à saúde psicossocial, o domínio 4, conhecimento em saúde e comportamento, o 5, saúde percebida, o 6, saúde familiar e o 7, saúde comunitária, tá? Então, aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um domínio que se refira ao nosso problema, ok? Então, o primeiro diagnóstico que eu tinha elencado para vocês era a troca de gás prejudicada, tá? Então, eu vou procurar na taxonomia qual domínio faz parte, né, que tem a ver com isso. Então, olhando aqui nos domínios e classes, o domínio que tem a ver com isso é o saúde fisiológica, que descreve o funcionamento orgânico.
E a classe é cardiopulmonar. Concordam, pessoal? Porque é um problema de troca de gases prejudicada, tem a ver com cardiopulmonar. Tá? Então, eu já escolhi o domínio 2, saúde fisiológica, e a minha classe cardiopulmonar. Depois, descendo, né, quando acaba os 7 domínios, as classes vão estar todas desmembradas, tá? Então, ó, vejam, é o mesmo domínio, domínio 1, saúde funcional. Só que cada classe, ó, classe A, vai ter embaixo o nível 3 com todos os resultados possíveis para esse paciente. Então, mesma coisa aqui, ó, crescimento e desenvolvimento, todos os resultados possíveis para esse domínio, para essa classe. Aí eu vou lá no domínio que eu escolhi. Então, aqui ainda são classes do domínio 1. Eu escolhi o domínio 2, saúde fisiológica, escolhi a classe E, cardiopulmonar, e aqui eu tenho todos os resultados possíveis dentro dessa classe. E aí eu vou escolher qual resultado eu acho que tem a ver com o meu paciente, ok? E aí eu começo a ler. Tem a ver com coagulação sanguínea? Não, gente. Estou falando de troca de gases prejudicada. Não tem nada a ver. Tem a ver com gravidade de perda de sangue? Também não. E vou lendo. Eficácia da bomba cardíaca? Não. Tem a ver com estado cardiopulmonar? Pode ser, né? Mas eu vou ler todos para ver qual que eu acho que se adequa melhor ao meu paciente, ok? Lendo todos aqui, qual que eu achei que se adequava melhor para esse paciente? Esse aqui, ó, o resultado. Estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas. Por quê, gente? O paciente é asmático, ele está sibilando, ele está dispneico, então a permeabilidade da via aérea dele está diminuída, né? Porque o sibilo representa o estreitamento da via aérea, tá? Então, eu escolho agora esse resultado, estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas. E aí eu vou, como que eu vou encontrar? Se você tiver o livro em mãos, o que você vai fazer? Você vai na letra E, de estado respiratório, e por ordem alfabética você vai encontrar, tá bom? Ou então, se o seu buscar aqui em cima funcionar, você escreve todo esse resultado aqui, estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas. Se você estiver como eu, sem conseguir usar o buscar e só conseguindo usar o índice, você vai ver aqui, ó, na parte 3 de resultados. E aí, ó, tem todas as letras, estão vendo? Que são todos os resultados de enfermagem de A a V, ok? E aí, o que eu vou fazer? Vou procurar exatamente o que eu queria, que é estado respiratório, 2 pontos, permeabilidade das vias aéreas. Então, eu vou na letra E, tá? Gente, para facilitar aqui, eu já olhei antes, né? E eu sei que tá na página 698. Então, se vocês estiverem com o livro aí, vocês podem ir olhando. Mas, ó, é só ir olhando aqui em cima também, tá vendo? Ó, estado neurológico, vou passando. Estado neurológico, até eu encontrar o resultado que eu tô procurando, tá? Então, já vamos direto lá, que eu já sei, que tá na página 698. Então, aqui, ó, achei. Estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas, tá? Esse é o meu resultado. Então, esse é o nome do meu resultado. Aí, dentro de cada resultado, gente, vocês vão ter essa caixinha aqui dentro. Então, ó, só relembrando. Domínio saúde fisiológica, lembram? Que é o domínio 2. A classe é a classe E, cardiopulmonar. E o nome do nosso resultado, estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas, tá? Aqui a gente pode colocar receptor do cuidado, né? Se você for transcrever tudo. Então, que é o nome do paciente e da onde você pegou os dados para chegar nesse resultado. Então, a fonte de dados foi o próprio paciente que relatou que estava com dispneia, certo? Aí tem uma definição, porque ele vai definir esse resultado e você vai ver se isso é o que você quer. Lembra, gente, você tem que pensar, agora você tem que pensar assim, o que eu quero que o meu paciente tenha, tá? Resultado de enfermagem é uma meta para o seu paciente. Então, eu vou ler aqui e vocês pensem sobre o paciente. Então, a definição desse resultado é vias traqueobrônquicas abertas e desobstruídas para a troca de ar. É exatamente o que eu quero, certo? Que as vias traqueobrônquicas do meu paciente fiquem abertas e desobstruídas e que ele tenha uma boa troca de ar.
Aí aqui embaixo vocês vão ver que está escrito assim, ó, graduação do resultado-alvo, manter em aumentar para. O que é isso? Porque aqui embaixo você vai ter os indicadores, tá? Então, ó, o nome do seu resultado, estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas, certo? Mas eu tenho, o que eu gostaria que o paciente melhorasse? É a frequência respiratória dele que é o problema? É o ritmo respiratório? É a profundidade da inspiração? É a capacidade de expelir secreções? E assim vai, tá? Respiração difícil, som respiratório. Aí você vai escolher quais indicadores você gostaria que o seu paciente melhorasse. Eu escolho para o nosso paciente os seguintes: dispneia em repouso e escolho sons respiratórios adventícios. Porque no caso, ele fala que está dispneico e aí a gente, né, relatou lá no caso que ele tem sibilos. Então eu vou escolher esses dois resultados aqui para que eu coloque para o meu paciente. Então, para vocês entenderem, eu vou voltar lá no meu caso, tá? E vou escrever aqui para vocês. Então, ó, resultados de enfermagem. Então, isso aqui foi só o raciocínio clínico. O resultado de enfermagem que eu tenho, na verdade, é estado respiratório, permeabilidade das vias aéreas, certo? Isso é o resultado. Aí eu coloco aqui indicadores: dispneia em repouso e sons adventícios, né? Sons respiratórios. Depois a gente confirma se era isso. Respiratórios adventícios. Então, esses são os dois indicadores que eu quero que o paciente melhore, ok? Então, aqui eu coloco resultado de enfermagem, esse. E aqui eu coloco indicadores, tá? Então, são esses dois indicadores. Aí, o que eu tenho que avaliar nesses dois? Então, de novo, vamos voltar lá para o livro para vocês entenderem. Bom, aqui do lado, gente, vocês estão vendo que tem uma escala de 1 a 5. Essa escala se chama escala Likert, tá? É uma escala de avaliação de gravidade, tá? Ou de variação de indicadores. Então, aqui, ó, por exemplo, frequência respiratória. Eu tenho uma escala que vai de 1, que significa desvio grave da variação normal, até 5, que significa nenhum desvio da variação normal. Ou seja, quanto menor a nota, pior o estado do paciente, quanto maior a nota, melhor o estado do paciente. Como que eu vou transcrever isso para o meu paciente, tá? Então vamos pegar aqui, ó, sons respiratórios adventícios, que foi um indicador que a gente escolheu. Como que tá o paciente? A partir da minha avaliação, eu vou colocar qual é o grau de gravidade do meu paciente em relação aos sibilos. Lá, no caso, fala que ele está com sibilos difusos bilateralmente, ou seja, tem sibilo no pulmão inteiro dos dois lados. Então, eu considero que os sons respiratórios adventícios do meu paciente estão graves. Então, eu vou dar uma nota 1. Mas quanto que eu gostaria que ele melhorasse em 2 horas, por exemplo? Tá? Esse tempo, gente, que eu tô falando, 2 horas, vocês podem escolher, ok? Então, vocês não precisam toda vez é 2 horas. Não. Depende, você vai usar o seu bom senso e avaliar. Eu vou dar um tempo de 15 dias para uma dispneia melhorar? Não faz sentido, tem que melhorar rápido, né? Mas um edema, por exemplo, não vai melhorar em 2 horas. Eu tenho que dar um tempo maior. Então, você que vai usar o seu bom senso e dar o tempo que você acha que é. Então, aqui eu acho que o paciente está com sons respiratórios adventícios graves, mas eu quero que ele aumente para pelo menos leve em 2 horas. Então, como que eu transcrevo isso? Vamos lá de novo no caso. Então, ó, indicadores, sons respiratórios, né? Aí eu vou colocar assim, ó, de 1 grave, que é o que ele tá, aumentar para 4, que é leve, em 2 horas. Pronto, meu resultado de enfermagem está pronto, tá?
Então, basicamente é isso, gente. Vocês vão colocar o que vocês querem que o paciente melhore, qual a escala que ele está e qual a escala que você gostaria que ele evoluísse e em quanto tempo você gostaria que isso acontecesse. Sempre tem que ter esses 3 componentes. Agora vamos ver o de dispneia para vocês entenderem mesmo como que funciona. Aí eu volto lá no livro, vou avaliar o de dispneia. Então, dispneia em repouso, o paciente está em repouso, continua dispneico, está saturando 89, então acho que é uma dispneia substancial, vamos dizer, né? Porque ele está com o cateterzinho lá, então dá para falar que é uma dispneia substancial. E aí, quanto que eu quero que ele melhore? Ah, eu quero que ele melhore pelo menos para leve, né? Gente, tem que ter também, tem que ser realista, tá? Então, não, vou sempre querer que ele tenha 5. Nem sempre ele vai ter 5. Ele é um paciente asmático, ele não vai melhorar em 2 horas, ficar maravilhoso, tá? Então, em 2 horas, com todas as medidas terapêuticas que vão ser dadas para ele, eu quero que ele melhore de 2 para 4, tá? Na dispneia, já tá bom. Aí eu vou lá no meu casinho, ó, e vou colocar. Opa, peraí, pessoal. Deixa eu compartilhar aí o certo. Então, ó, dispneia em repouso, de 2, que era substancial, para aumentar para 4, leve em 2 horas, tá? Então, ó, mesma coisa, nome do indicador. Sempre tem que ter escala Likert que o paciente se encontra e quanto você gostaria que ele melhorasse e quanto tempo isso deverá acontecer, tá? Então, gente, basicamente é assim que funciona o livro, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, então aqui, ó, esse resultado se refere à troca de gases prejudicada, certo? Agora eu vou fazer os resultados em relação ao diagnóstico perfusão tissular periférica ineficaz. Então vamos lá, tá? Então vamos ver qual resultado de enfermagem eu encontro para isso. Então, mesma coisa, volta no livro. Aí eu vou pedir para vocês voltarem lá na taxonomia de novo, certo? Volta lá na tabelona de domínios e classes, ó. E começa a ler de novo. Quais domínios você acha que tem a ver com a perfusão? O que você acha que combina com o problema que você tem, tá? Aqui na perfusão, ainda continua sendo domínio 2, saúde fisiológica, que tem a ver com funcionamento orgânico, tá bom? E continua sendo a classe cardiopulmonar, tá bom, pessoal? E aí a gente vai procurar lá nos resultados, então aí vai descer um pouquinho nos quadradões e procurar de novo domínio 2, saúde fisiológica, classe cardiopulmonar, qual resultado se refere ao diagnóstico perfusão tissular prejudicada. Aqui, ó, gente, embaixo eu tenho várias, tá vendo? Perfusão tissular pulmonar, perfusão tissular periférica, perfusão tissular cerebral e assim por diante. Claro que o nosso problema é uma perfusão tissular periférica prejudicada. Então, qual que é o resultado que eu quero? Perfusão tissular periférica, certo? Então, mais uma vez, quem tiver com o link de busca funcionando, vai escrever aqui perfusão tissular periférica e vai encontrar. Quem tiver com o livro, vai na letra P e vai procurar por ordem alfabética perfusão periférica. Quem tiver como eu aqui no índice, vai na letra P e vai procurar perfusão tissular, 2 pontos periférica, tá? Aqui também eu já sei que tá na página 829, para ficar mais fácil. Aqui, ó, perfusão tissular periférica, ok? Mas, gente, é só procurar por ordem alfabética, é bem fácil. Bom, de novo, vou aumentar aqui porque tá meio pequeno, né? Para vocês verem melhor.
Ó, saúde fisiológica, classe cardiopulmonar e o meu resultado, perfusão tissular periférica, tá? Vou ler a definição, ver se encaixa no que eu quero que o meu paciente tenha. Então, eu quero que o meu paciente tenha adequação do fluxo de sangue através dos pequenos vasos das extremidades para manter a função dos tecidos. Exatamente o que eu quero. E aí, a mesma coisa, gente. Ó, eu tenho todos os indicadores, tem bastante, e tenho a escala Likert aqui de 1 a 5, me dizendo se é um desvio grave ou não. Bom, dentre os indicadores, eu escolhi 3 que a gente pode melhorar nesse paciente de acordo com os problemas. Ai, professora, como que eu escolho os indicadores? Gente, vocês vão escolher o indicador de acordo com o problema que o paciente tem, porque você quer melhorar um problema, ok? Então, você vai ler os indicadores e ver. Esse problema o paciente tem? Tem. Então, ele tem a ver com você. Então, você escolhe ele para melhorar, ok? Então, ó, eu escolhi aqui embaixo, tá? Cadê? Eu escolhi palidez. Por que eu escolhi palidez? Porque lá, no caso, ele fala que o paciente tem palidez, ok? Eu escolhi força de pulso. Lá, a gente não sabe... Lá, ele só fala que os pulsos periféricos estão diminuídos, mas não fala quais são, tá? Então, como a gente tem maior costume de avaliar o pulso radial, então eu posso escolher força de pulso radial, tá bom? E, deixa eu ver, e tinha mais um aqui, ó, preenchimento capilar nos dedos das mãos, tá? Pensando que a gente avaliou o tempo de enchimento capilar. Então, eu vou voltar lá no caso, vou explicar de novo para você entender melhor. Ó, por que eu escolhi esses? Ó, gente, aqui fala, ó, que o tempo tá aumentado, aqui fala que o paciente tá pálido, e aqui fala... Cadê? Que os pulsos estão... Aqui, ó. Pulsos periféricos filiformes. Então, quais resultados de enfermagem eu quero? Então, aqui, ó, lembrando, né? Meu resultado de enfermagem é perfusão tissular, 2 pontos, periférico. Ok? E aí, os indicadores, quem são? Então, eu escolhi 3, tá? Primeiro, preenchimento dos capilares. Segundo, o que eu escolhi, força de pulso radial, né? Pensando que foi esse que eu avaliei no paciente. E palidez. Ou seja, gente, eu quero que ele melhore a perfusão. Para isso, ele precisa melhorar o preenchimento dos capilares, ele precisa melhorar a força de pulso, ele precisa melhorar a palidez, tá? Aí eu volto lá no livro. Como que tá cada coisa. Aí eu vou avaliar no paciente, tá bom, pessoal? Quando vocês estiverem fazendo o caso, que você não vai ter o paciente lá na sua frente, pelo caso você chuta o que você acha que ele estaria. Então, o paciente está com um tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos. Então, pelo menos ele está com um desvio substancial, tá? E eu gostaria que ele tivesse um desvio leve, por exemplo. Ou eu quero, né, no caso do preenchimento capilar, o ideal é que ele não tenha nenhuma variação, porque a gente sabe que se não tem preenchimento capilar no tempo correto, quer dizer que o paciente possa ter uma perfusão prejudicada dos órgãos, tá? Então, eu vou lá e coloco. Mesma coisa aqui, ó, força de pulso radial, por exemplo. Mesma coisa, tá 2, eu quero que melhore para 5. E a palidez? Aí eu avalio no paciente, se você tiver com o paciente. Se você tiver com o caso, você chuta. Então, acho que ele tá 2 também pálido, eu quero que ele melhore para 5. Aí eu vou lá, no meu caso, para descrever. E coloco, tá? Mesma coisa, de 2. Ah, gente, aí eu tenho que saber, né, como que tá escrito lá no livro, porque a escala Likert, ela muda de acordo com o que você tá avaliando. Ó, agora não é mais substancial, tá? Então, ó, quando eu falo do preenchimento de capilar e força de pulso, eu falo desvio substancial da variação normal, ok? É só para descrever certinho. Então, aí eu vou escrever desvio substancial da variação normal. Aumentar para
A gente quer que ele melhore totalmente, né? Que é nenhum desvio da variação normal, ok? Então, ó, de novo, eu tenho o problema que eu quero, que é o indicador que eu quero melhorar. Eu tenho qual escala Likert se encontra e qual que eu quero que o paciente melhore. Ah, eu esqueci aqui de colocar em quanto tempo eu quero que ele faça isso, né? Então, pensando no paciente, que é um paciente asmático, ele tem que melhorar em pelo menos, né? Em um dia ele tem que estar com tudo normalizado, tá bom, pessoal? Então, eu vou lá e coloco em até 24 horas. Força de pulso é a mesma coisa. Então, ó, ops. Então, ele tava de 2, desvio, né? Vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil. E eu quero que ele melhore em 24 horas também. E a palidez é uma coisa que dá para melhorar um pouco mais rápido, né, pessoal? Melhorar um pouco a perfusão do rosto, diminuir a vasoconstrição periférica que tá no paciente, tá? Então lá tá escrito substancial, aumentar para 5, que é normal, né? Será que é normal? Vamos dar uma olhadinha aqui. De novo. Ó, palidez, substancial para nenhum, tá? É nenhum no caso. Então, vamos lá. Ai, gente, tô compartilhando errado aqui. Ó. Em até, sei lá, 4 horas. Tá? Então, é isso que eu que vou decidir. De acordo, gente, isso também a gente decide muito pela nossa experiência clínica, né? Então, claro que para vocês agora é o primeiro contato que vocês estão tendo com o livro e tudo mais, mas não se preocupem, vocês podem chutar. Façam aí, imaginem que vocês estão lá com o paciente, vocês gostariam que ele melhorasse em tanto tempo, mas a sua experiência clínica é que vai te fazer criar metas mais plausíveis e que tenham mais a ver com o paciente, tá bom? Então é isso, gente. Para usar o NOC, basicamente é assim que a gente utiliza, então não é difícil, né? Então, ó, a gente já tem a parte do diagnóstico e já demos vários resultados para que ele alcance, tá? Então, o próximo passo é só saber utilizar o NIC para vocês conseguirem fazer intervenções, porque agora eu preciso intervir para que ele alcance essas metas que eu dei para ele. Então, o NIC eu vou fazer numa próxima aula, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.